Antes que qualquer som tivesse nome ou que o tempo ousasse organizar-se em sequência, existia apenas uma vastidão silenciosa, que não era vazia nem cheia. Uma presença imóvel e, ao mesmo tempo, prenhe de tudo aquilo que ainda viria a ser, como um pensamento suspenso antes de encontrar palavras, onde nenhuma luz brilhava, porque ainda não havia olhos para percebê-la, e nenhuma escuridão pesava, porque não existia contraste que a definisse. Um estado primordial, em que tudo coexistia de maneira indistinta, como poeira dourada, flutuando em um ar que ainda não aprendera a respirar, carregando dentro de si a promessa do movimento, da forma e da memória, aguardando apenas um instante inevitável em que algo, por menor que fosse, decidiria inclinar-se e transformar a quietude em criação. Foi então, sem ruído ou ruptura, que o universo começou a diferenciar-se, não por vontade consciente, mas por uma necessidade intrínseca que parecia anterior até mesmo à existência dos deuses, fazendo com que aquilo que era leve ascendesse lentamente, como se recordasse um destino esquecido, enquanto o que era denso afundava em direção a uma base ainda sem nome, criando entre esses dois movimentos opostos um espaço intermediário, uma espécie de campo de possibilidades onde o vir a ser começou a ganhar contornos, ainda instáveis e fluidos, mas suficientes para sustentar a primeira ideia de separação, e foi nesse intervalo delicado, nessa tensão quase imperceptível entre o alto e o baixo, que surgiu o primeiro esboço de ordem, como se o próprio cosmos tivesse decidido, silenciosamente, que já não poderia permanecer indefinido. Do que se elevava, formou-se um domínio puro e elevado, um plano tão refinado que nenhuma imperfeição conseguia aderir à sua superfície. Uma região que mais tarde seria chamada de o alto plano celestial, embora naquele instante não houvesse linguagem nem consciência suficiente para nomeá-lo, enquanto abaixo, aquilo que se condensava lentamente tomava a forma de uma extensão úmida e instável, semelhante a um vasto pântano cósmico que ainda não sabia ser terra firme, mas que carregava em si a intenção de tornar-se habitável. Um mundo em gestação, onde as futuras montanhas ainda eram apenas sugestões, e os oceanos não passavam de movimentos sem direção. E entre esses dois extremos permanecia uma névoa suspensa, um espaço intermediário onde a criação poderia acontecer, aguardando apenas os agentes capazes de dar forma ao informe. E foi nesse momento de transição, quando o universo ainda era mais promessa do que realidade, que surgiram os primeiros deuses, não como seres nascidos, mas como manifestações espontâneas da própria existência, entidades que não tiveram infância nem origem, que simplesmente emergiram como ideias que ganham corpo ao serem pensadas, completos desde o primeiro instante, conscientes sem aprendizado, dotados de uma clareza que dispensava explicações. E entre eles havia presenças cuja natureza era tão abstrata quanto essencial, como aquele que ocupava o centro do céu em perfeita imobilidade, não governando por autoridade, mas por ser o ponto de equilíbrio em torno do qual tudo se organizava, enquanto outros representavam forças mais sutis, como o impulso criador, a respiração do cosmos e a harmonia silenciosa que antecede toda transformação. Esses primeiros deuses não moldaram a terra, nem criaram as águas, pois sua função era ainda mais fundamental. Eles estabeleceram as condições invisíveis que tornariam a criação possível, como a estrutura oculta de uma casa antes que qualquer parede seja erguida, ou como o ritmo silencioso que precede a primeira nota de uma música. E assim, após cumprirem seu papel, começaram a retirar-se gradualmente, não desaparecendo, mas recuando para um plano mais elevado, onde continuariam a sustentar a ordem
sem interferir diretamente no que estava por vir, deixando para trás um mundo ainda incompleto, porém agora preparado para receber forma, como uma tela esticada que aguarda o primeiro traço. Outras gerações de deuses surgiram então em sucessão silenciosa, cada uma mais próxima da materialidade do que a anterior, formando uma cadeia invisível que conectava o céu à terra em formação, como fios entrelaçados que preparavam o caminho para algo maior. E com o passar dessas gerações, a responsabilidade pela criação foi sendo transmitida até alcançar um ponto em que já não bastava sustentar o mundo. Era necessário moldá-lo, dar-lhe contornos definidos, criar não apenas a existência, mas a experiência. E foi nesse momento que surgiram aqueles que seriam escolhidos para essa tarefa. Um par cuja própria natureza carregava o impulso da ação e da transformação. Seus nomes ecoavam como um convite e uma resposta. Izanagi, aquele que chama, e Izanami, aquela que aceita o chamado. Não como um casal no sentido humano, mas como duas forças complementares destinadas a atuar juntas, escolhidas pelos deuses mais antigos para descer ao mundo ainda informe e dar início ao processo de criação. E entre o céu elevado e a terra indistinta existia uma passagem que não era feita de matéria, mas de possibilidade. Uma ponte suspensa entre o visível e o imaginado, conhecida como a ponte flutuante do céu. E foi sobre essa ponte que eles se posicionaram, observando pela primeira vez o caos abaixo. Não com medo, mas com a consciência de que aquele vazio pulsante aguardava suas mãos. Nas mãos de Izanagi foi colocada uma lança que não era apenas uma ferramenta, mas um símbolo de ordem e intenção, adornada com joias que não refletiam luz, mas pareciam emiti-la de dentro para fora, como se carregassem fragmentos do próprio ato de criar. E diante da vastidão indistinta que se estendia abaixo deles, o casal inclinou-se como dois artesãos diante de uma matéria ainda sem forma, e com um gesto lento e deliberado, Izanagi mergulhou a ponta da lança no caos, não com violência, mas com precisão, girando-a suavemente, como quem desperta algo adormecido. E ao retirá-la, gotas espessas começaram a cair da lâmina, descendo em direção ao vazio. Essas gotas, porém, não se dispersaram como tudo fazia até então, mas começaram a reunir-se, a condensar-se, a ganhar densidade, como se cada uma carregasse dentro de si a memória da forma, e pouco a pouco, aquilo que era fluido tornou-se sólido, aquilo que era instável tornou-se firme, até que, pela primeira vez, algo verdadeiramente novo surgiu. Uma massa que se sustentava, uma superfície que podia ser chamada de terra. E assim nasceu a primeira ilha, não construída, mas revelada, não imposta, mas escolhida. Um lugar que parecia ter decidido existir por conta própria, recebendo o nome de Onogoro, o primeiro ponto fixo em um mundo que até então não conhecia estabilidade. E naquele instante silencioso, enquanto a primeira terra repousava sob o céu recém-formado, o universo deu seu primeiro passo real em direção à história, pois a partir daquele momento já não havia apenas existência, mas criação. E onde há criação, inevitavelmente haverá memória, transformação e destino. A primeira ilha não surgiu como um ponto final, mas como uma promessa,
um início que exigia continuidade. E assim, quando Izanagi e Izanami desceram da ponte flutuante do céu e tocaram pela primeira vez o solo ainda úmido de Onogoro, sentiram sob seus pés não apenas a firmeza recém-descoberta da terra, mas também o peso de uma responsabilidade que não podia ser delegada, pois aquele pedaço de mundo que se sustentava sozinho agora precisava crescer, expandir-se, tornar-se um lugar onde a vida pudesse um dia repousar. E foi nesse instante que compreenderam que criar não era apenas formar, mas ordenar, repetir, corrigir, aprender, como se o próprio universo estivesse ensinando seus primeiros criadores a trabalhar com paciência, erro e persistência. No centro da ilha, onde a terra parecia mais estável, eles ergueram um pilar que não era apenas uma estrutura, mas um eixo simbólico, uma coluna que conectava o céu ao mundo recém-nascido, como se fosse uma árvore que crescia não de raízes, mas de intenção. E ao redor desse pilar, decidiram realizar um ritual, pois entenderam que a criação não se fazia apenas com ferramentas, mas também com palavras e gestos que organizavam o invisível. E assim começaram a caminhar em direções opostas ao redor da coluna, como duas forças que se entrelaçam no espaço, preparando o momento em que se encontrariam novamente, não apenas como indivíduos, mas como agentes de um mesmo ato criador. Quando finalmente se cruzaram, Izanami falou primeiro, e suas palavras ecoaram como o primeiro som verdadeiro a tocar a terra. Mas algo naquela ordem estava desalinhado. Algo invisível havia sido ferido pela inversão do gesto. E embora o ritual tenha sido concluído, o resultado não foi o esperado, pois o filho que nasceu dessa união não possuía forma adequada. Não tinha estrutura para sustentar-se, sendo rejeitado pelo próprio mundo que tentava emergir. E assim, foi colocado à deriva sobre as águas ainda instáveis, como um lembrete silencioso de que até mesmo os deuses devem respeitar a ordem das coisas, pois a criação, como tudo que possui equilíbrio, exige precisão. Com o peso desse erro, Izanagi e Izanami voltaram-se aos deuses do alto plano celestial, não em desespero, mas em busca de compreensão. E foi então que aprenderam que até mesmo o ato mais fundamental, como a união, possui regras invisíveis que sustentam a harmonia do universo, e que palavras ditas fora de tempo podem distorcer o resultado daquilo que pretendem criar. E assim retornaram ao pilar, repetindo o ritual com atenção renovada, caminhando novamente em direções opostas, mas desta vez aguardando o momento correto, permitindo que Izanagi falasse primeiro, restaurando a ordem que havia sido quebrada. E nesse pequeno ajuste residia uma grande verdade, pois muitas vezes não é a intenção que falha, mas a sequência. Dessa vez, quando se encontraram, as palavras fluíram com equilíbrio, e o mundo respondeu de maneira diferente, como se tivesse finalmente encontrado o ritmo que procurava, e da união correta nasceram as ilhas, não de uma só vez, mas como uma sucessão de existências, cada uma surgindo com sua própria identidade, como membros de uma família que se forma lentamente. E assim emergiram Awaji, seguida por Shikoku, Oki, Kyushu, Iki, Tsushima, Sado e, por fim, Honshu, a maior e mais imponente, estendendo-se como uma espinha dorsal sobre o mar, estabelecendo as bases do que um dia seria conhecido como o arquipélago do Japão, ainda que naquele tempo não houvesse nomes humanos para descrevê-lo. Cada ilha não era apenas terra, mas uma manifestação de equilíbrio entre o céu e o mundo inferior. Um ponto onde as forças invisíveis encontravam forma. E à medida que surgiam, o espaço entre elas começava a organizar-se. Os ventos aprendiam a circular. As águas encontravam caminhos. E o próprio conceito de paisagem começava a tomar forma, como se a criação estivesse finalmente adquirindo continuidade.
deixando de ser um conjunto de eventos isolados para tornar-se um sistema, uma rede interligada de elementos que dependiam uns dos outros para existir. Mas Izanagi e Izanami não se limitaram às ilhas, pois compreenderam que a Terra por si só não era suficiente, e assim começaram a gerar também os deuses que habitariam cada aspecto do mundo, trazendo à existência entidades ligadas ao vento, às montanhas, aos rios, às florestas e até mesmo aos elementos mais sutis da vida cotidiana, como o crescimento das plantas, a proteção das casas e o fluxo das estações. E a cada novo nascimento, o mundo tornava-se mais complexo, mais rico, como uma pintura que recebe camadas sucessivas de cor e detalhe, até que o todo começa a ganhar profundidade. Era um tempo de criação incessante, em que cada gesto produzia algo novo, e a própria existência parecia expandir-se com facilidade, como se ainda não conhecesse limites, e no centro de tudo isso, o palácio de Onogoro tornava-se um lugar de equilíbrio e planejamento, onde os dois criadores podiam observar o resultado de suas ações e decidir os próximos passos, descansando apenas o suficiente para recuperar a energia antes de continuar, pois criar não era apenas um ato, mas um estado contínuo. No entanto, mesmo nesse período de harmonia e crescimento, algo mais intenso começou a se formar, algo que não era apenas criação, mas transformação profunda, pois Izanami sentiu dentro de si o início de um novo nascimento, diferente de todos os anteriores, um calor que não apenas aquecia, mas queimava, como se a própria essência do fogo estivesse prestes a atravessar o limite entre o invisível e o mundo, trazendo consigo não apenas luz, mas também perigo. E assim, sem saber, os criadores aproximavam-se do primeiro grande custo da existência, pois onde há criação, inevitavelmente haverá também perda. O mundo, que até então se expandia com a serenidade de um sonho bem conduzido, começou a adquirir uma intensidade diferente, quando Izanami sentiu dentro de si a aproximação de um nascimento que não se parecia com nenhum dos anteriores, pois não era apenas vida que crescia em seu ventre, mas uma força primordial que carregava em si tanto a promessa quanto a ameaça, um calor que não aquecia de maneira gentil como o sol que ainda não havia sido plenamente formado, mas que ardia com uma ferocidade quase impaciente, como se desejasse existir antes do tempo certo, e enquanto os outros deuses haviam nascido como extensões naturais do mundo em formação, este novo ser parecia trazer consigo algo mais absoluto, mais difícil de conter, como uma verdade que não aceita suavidade ao ser revelada. Quando finalmente chegou o nascimento, o próprio mundo pareceu prender a respiração, como se pressentisse que algo irreversível estava prestes a acontecer. E no instante em que a criança emergiu, o ar ao redor tornou-se abrasador. A terra estremeceu levemente sob a força daquele calor recém-liberto. E Izanami, que até então havia sido fonte de criação contínua, sentiu seu corpo ser consumido pela mesma chama que havia trazido à existência, pois o filho que nascera não era apenas um deus, mas a encarnação do fogo em sua forma mais pura, conhecido como Kagutsuchi, aquele cuja presença ilumina e destrói ao mesmo tempo, aquele que pode aquecer lares ou reduzi-los a cinzas, aquele que marca o momento em que o mundo deixa de ser apenas um lugar de crescimento e se torna também um espaço de risco e consequência. A dor de Izanami não foi como nenhuma outra dor, pois não se tratava apenas de sofrimento físico, mas de uma ruptura profunda entre aquilo que ela era e aquilo que havia criado, como se a própria essência da maternidade tivesse sido atravessada por uma lâmina invisível. E enquanto o fogo se espalhava ao redor, não como um incêndio descontrolado,
mas como uma presença inevitável, Izanagi assistia, incapaz de intervir, vendo sua companheira, aquela com quem havia moldado o mundo desde o início, ser consumida pela consequência de um ato que até então sempre trouxera apenas vida. E nesse momento compreendeu algo que nem mesmo os deuses estavam preparados para aceitar, que a criação, em sua forma mais poderosa, pode exigir um preço que não pode ser revertido. Izanami caiu, não como alguém que simplesmente perde a força, mas como alguém que está sendo lentamente puxado para um lugar onde não pode mais ser alcançado, seu corpo enfraquecido pelo calor que ela mesma havia dado ao mundo, seus movimentos tornando-se cada vez mais distantes, como se já estivesse caminhando em direção a um território onde as palavras não chegam. E ao redor dela, o silêncio que antes precedera a criação retornava, mas agora carregado de uma gravidade diferente, não mais como promessa, mas como ausência, como um espaço deixado por algo que não pode ser substituído. Diante dessa perda, Izanagi não reagiu como um deus distante, mas como alguém profundamente ligado àquilo que havia sido perdido, e em seu coração surgiu uma mistura de amor, desespero e fúria, emoções que não eram comuns entre as primeiras divindades, mas que naquele momento tornaram-se inevitáveis. E ao olhar para Kagutsuchi, o filho que ainda emanava calor e luz, ele não viu apenas uma criação, mas a causa direta daquilo que havia sido tirado dele. E essa percepção, tão humana quanto divina, levou-o a um ato que mudaria para sempre o curso do mundo. Com um movimento rápido, mas carregado de intenção, Izanagi ergueu sua lâmina e atacou o próprio filho, não como um gesto de simples violência, mas como uma tentativa desesperada de conter aquilo que já havia causado dano irreversível, e ao fazê-lo, deu origem a algo inesperado, pois o sangue que se espalhou não se perdeu, não desapareceu como líquido comum, mas transformou-se, dando origem a novas divindades, cada gota tornando-se uma manifestação de força, cada fragmento carregando dentro de si o potencial de criação, como se o mundo tivesse decidido que mesmo a destruição poderia ser fértil. Do corpo de Kagutsuchi surgiram deuses ligados à terra, às montanhas e às forças ocultas que habitam o interior do mundo. Entidades que carregavam em si a energia do fogo transformada em solidez, como se a violência daquele momento tivesse sido absorvida pela própria realidade e convertida em algo que pudesse ser integrado à estrutura do universo. E assim, o que começou como tragédia tornou-se também uma expansão, um crescimento que não anulava a perda, mas a acompanhava, mostrando que no mundo recém-criado não havia separação clara entre fim e começo. Izanagi, no entanto, não encontrou consolo nesse processo, pois nenhuma nova criação poderia substituir aquilo que havia sido perdido. E ao aproximar-se do corpo de Izanami, ajoelhando-se ao seu lado, ele percebeu que a morte não era apenas um conceito, mas uma presença real, uma força que não podia ser combatida com lâminas ou revertida com intenção. E naquele momento compreendeu que o mundo que haviam criado juntos já não era o mesmo, pois agora existia uma divisão, um limite que não podia ser atravessado com facilidade, uma separação entre aquilo que vive e aquilo que deixa de viver. Ainda assim, ele tentou falar com ela, chamando-a de volta, como se as palavras pudessem alcançar um lugar onde o corpo já não respondia, lembrando-lhe das ilhas que haviam criado, dos deuses que haviam gerado, das paisagens que ainda dependiam de sua presença. Mas suas palavras encontraram apenas o silêncio. Não o silêncio do início do mundo, mas um silêncio mais pesado, mais definitivo, como uma porta que se fecha sem fazer ruído, mas que não pode ser aberta novamente.
E assim, enquanto o mundo continuava a expandir-se ao redor deles, enquanto os deuses recém-nascidos ocupavam seus lugares e as ilhas permaneciam firmes sob o céu, Izanagi permaneceu ali, diante da primeira morte, carregando em si uma compreensão que nenhum outro deus havia experimentado até então, a de que criar não significa controlar, e que mesmo aqueles que moldam o mundo não estão livres das consequências de seus próprios atos. O silêncio que se seguiu à morte de Izanami não era mais aquele silêncio primordial, cheio de possibilidades, mas um vazio pesado que parecia instalar-se entre todas as coisas já criadas, como se o próprio mundo, ainda jovem, estivesse aprendendo a lidar com a ausência pela primeira vez. E Izanagi, que antes havia caminhado com propósito firme entre céus e terras recém-formadas, agora vagava sem direção clara, carregando dentro de si uma inquietação que não podia ser resolvida com novos atos de criação, pois havia compreendido, ainda que relutantemente, que nenhuma nova ilha, nenhum novo Deus, nenhuma nova forma poderia preencher o espaço deixado por aquela que havia caminhado ao seu lado desde o início. E foi dessa incapacidade de aceitar a perda que nasceu a decisão que nenhum Deus antes dele ousara tomar, a de atravessar o limite entre o mundo dos vivos e o território desconhecido para onde os mortos se dirigem. Movido por uma mistura de amor, culpa e recusa, Izanagi começou a procurar o caminho que levava ao reino das sombras, um lugar que ainda não possuía forma definida nas histórias do mundo, mas cuja existência tornara-se evidente no momento em que Izanami deixou de responder. E sua jornada não foi marcada por orientações claras ou trilhas conhecidas, pois o caminho para a morte não é traçado como os caminhos da terra. Ele é sentido, intuído, encontrado através de mudanças sutis no próprio tecido da realidade, como o ar que se torna mais frio, o som que se dissolve antes de chegar aos ouvidos, a luz que perde sua clareza como se estivesse sendo filtrada por algo invisível. E assim, seguindo essas mudanças, ele caminhou até encontrar uma abertura na terra, uma fenda que não convidava, mas também não impedia a passagem. Ao atravessar esse limiar, Izanagi percebeu que havia entrado em um espaço que não obedecia às mesmas regras do mundo que conhecia, pois ali a luz não vinha de nenhuma fonte visível e a escuridão não era completa, criando uma penumbra constante onde as formas pareciam existir apenas parcialmente, como se não tivessem decidido ainda se queriam ser vistas, e o chão sob seus pés não era firme como as ilhas que havia criado, mas também não era instável. Era algo intermediário, como uma superfície que sustentava sem acolher, e enquanto avançava, ele chamou pelo nome de Izanami, sua voz ecoando de maneira estranha, como se fosse absorvida antes de percorrer toda a distância, tornando cada chamada mais solitária do que a anterior. Depois de um tempo que não podia ser medido, pois ali o tempo não fluía como no mundo dos vivos, ele percebeu um movimento à distância, uma forma que lentamente se aproximava, e quando finalmente conseguiu distingui-la, reconheceu nela a presença de Izanami, não como ela havia sido na superfície, mas ainda assim inconfundível, como uma memória que persiste mesmo quando tudo ao redor muda, e ao vê-la, seu coração, ainda marcado pela perda recente, reagiu com uma mistura de alívio e desespero, levando-o a dar um passo à frente, estendendo a mão como se pudesse simplesmente trazê-la de volta, ignorando por um instante todas as diferenças que aquele lugar impunha. Izanami, porém, não respondeu ao gesto como ele esperava. Pois, embora estivesse diante dele, sua presença carregava uma distância que não podia ser atravessada apenas com vontade. E sua voz, quando finalmente falou, não possuía o mesmo tom que tinha no mundo dos vivos. Era mais baixa, mais contida,
como se estivesse sendo moldada pelas regras daquele lugar. E ela explicou que havia comido o alimento do mundo dos mortos, um ato que não era apenas físico, mas simbólico, pois ao aceitar o sustento daquele reino, ela havia se ligado a ele de maneira irrevogável, tornando impossível retornar sem permissão das entidades que governavam aquele domínio. E ainda assim, demonstrando um resquício do vínculo que compartilhavam, pediu que Izanagi esperasse, prometendo tentar obter essa permissão, mas impondo uma condição: que ele não deveria olhar para ela até que tudo estivesse resolvido. Izanagi, tomado pela esperança, aceitou, pois naquele momento, qualquer possibilidade de trazer Izanami de volta parecia suficiente para conter sua ansiedade, e assim permaneceu imóvel, aguardando em um espaço onde a espera não se desenrolava como no mundo dos vivos, pois ali o tempo não passava, ele se acumulava, tornando cada instante mais denso, mais difícil de suportar. E à medida que essa espera se prolongava, a dúvida começou a crescer dentro dele, não como um pensamento claro, mas como uma sensação persistente, um desconforto que se expandia lentamente, fazendo com que a promessa que havia feito começasse a pesar mais do que sua capacidade de mantê-la. Foi então que, incapaz de suportar a incerteza, ele cedeu àquilo que muitos antes e depois dele também cederiam: a necessidade de saber, mesmo quando o conhecimento pode trazer consequências irreversíveis. E procurando, em meio à escuridão, encontrou uma fonte de luz, uma chama pequena, suficiente apenas para revelar o que estava próximo, e ao erguê-la, direcionando-a para onde acreditava que Izanami estava, rompeu a única condição que lhe havia sido imposta, permitindo que a luz revelasse aquilo que deveria permanecer oculto. O que viu não foi a figura que carregava em sua memória, mas uma versão transformada, marcada pelas leis daquele mundo. Seu corpo já não possuía a vitalidade que lembrava, sendo habitado por forças que não pertenciam ao reino dos vivos, criaturas que se moviam sobre ela, sinais de decomposição que não eram apenas físicos, mas simbólicos, representando a irreversibilidade da morte. E diante dessa visão, Izanagi não conseguiu conter sua reação, deixando escapar um grito que rompeu o silêncio daquele lugar, ecoando de maneira violenta, como se tivesse acordado o próprio reino dos mortos. Esse som foi suficiente para quebrar qualquer possibilidade de retorno pacífico, pois Izanami, ao perceber que sua condição havia sido desrespeitada, reagiu não apenas com tristeza, mas com uma fúria que carregava o peso da traição, e imediatamente convocou as entidades daquele mundo para perseguirem Izanagi, transformando o encontro que poderia ter sido uma tentativa de reconciliação em uma fuga desesperada, onde o amor que o havia levado até ali agora precisava dar lugar a um instinto de sobrevivência. E assim, com a chama tremendo em suas mãos e o som da perseguição crescendo atrás de si, Izanagi voltou-se e começou a correr, deixando para trás não apenas o mundo dos mortos, mas também a última possibilidade de trazer Izanami de volta, iniciando uma jornada de retorno que marcaria para sempre a separação entre os dois mundos. A fuga de Izanagi através do reino de Yomi não foi uma simples retirada, mas uma travessia desesperada, onde cada passo parecia afundar em um espaço que não desejava libertá-lo, como se o próprio mundo dos mortos tentasse retê-lo, não por vontade consciente, mas por natureza, pois aquilo que entra naquele domínio não pertence mais ao fluxo do retorno. E enquanto corria, sentindo atrás de si o movimento crescente das entidades convocadas por Izanami, ele compreendeu que não estava apenas escapando de perseguidores, mas de uma lei fundamental
que havia sido quebrada no instante em que ousou atravessar o limiar entre os dois mundos, carregando consigo o peso de ter visto aquilo que não deveria ser visto e de ter desejado trazer de volta aquilo que já não podia mais pertencer à luz. As figuras que o perseguiam não eram apenas criaturas individuais, mas extensões do próprio Yomi, formas que representavam a decomposição, a fome e o esquecimento, movendo-se com uma rapidez irregular, como se cada passo fosse impulsionado por uma necessidade antiga de capturar aquilo que tenta escapar. E para ganhar tempo, Izanagi lançou atrás de si objetos que carregava, transformando-os em distrações que pudessem retardar a perseguição, pois naquele momento não era força que garantiria sua sobrevivência, mas engenho. E assim, ao atirar seu adorno, este se transformou em frutos que atraíram os perseguidores, que pararam para devorá-los com uma avidez que revelava a natureza daquele mundo, onde tudo é consumido antes de desaparecer. Mesmo assim, a perseguição continuou, implacável, e ele lançou outros objetos, cada um transformando-se em elementos que momentaneamente desviavam a atenção das criaturas, criando pequenas pausas no avanço inevitável do que vinha atrás. E essa sequência de ações revelava algo novo no comportamento do Deus, pois já não era apenas criador ou amante, mas alguém que aprendia a sobreviver, adaptando-se às circunstâncias com uma rapidez que só nasce da necessidade extrema. E enquanto corria, o som de seus próprios passos tornava-se indistinguível do som daquilo que o seguia, criando uma sensação de que não havia mais separação entre perseguidor e perseguido, apenas movimento. Finalmente, à distância, ele avistou uma abertura diferente, um ponto onde a escuridão começava a ceder. Não como uma transição suave, mas como uma ruptura clara, indicando a proximidade do limite entre os dois mundos, e reunindo as últimas forças que lhe restavam, avançou em direção a esse ponto, sentindo que cada instante poderia ser o último antes de ser alcançado. E quando atravessou o limiar, emergindo novamente no mundo dos vivos, não parou, pois sabia que a fronteira ainda não estava selada e que aquilo que o perseguia poderia atravessá-la se não fosse impedido. Foi então que encontrou uma grande rocha, não apenas uma pedra comum, mas um elemento que parecia carregar em si a capacidade de encerrar, de bloquear, de definir limites, e com esforço que misturava exaustão e determinação, rolou essa pedra até a entrada do Yomi, posicionando-a de forma que vedasse completamente a passagem. E naquele ato não estava apenas impedindo a própria captura, mas estabelecendo, talvez pela primeira vez de maneira concreta, uma separação definitiva entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, transformando aquela rocha em algo mais do que matéria, em um símbolo de limite, de irreversibilidade, de tudo aquilo que não pode ser desfeito. Do outro lado da pedra, a presença de Izanami ainda podia ser sentida, não mais como companheira, mas como uma força que agora pertencia a outro domínio. E sua voz atravessou a barreira, carregada de uma intensidade que misturava dor, raiva e determinação, declarando que, devido à quebra da promessa e à humilhação sofrida, ela passaria a levar 1000 vidas humanas todos os dias para o reino dos mortos, estabelecendo assim a inevitabilidade da morte como parte do mundo que haviam criado juntos. E essa declaração não foi apenas uma ameaça, mas uma nova lei, uma regra que passaria a reger a existência de tudo aquilo que vive. Izanagi, ainda apoiado contra a pedra, respondeu, não apenas com desafio, mas com uma tentativa de equilíbrio, declarando que, se 1000 vidas seriam levadas diariamente, então 1500 nasceriam para substituí-las, criando assim
Um ciclo onde a vida sempre superaria a morte, ainda que nunca pudesse eliminá-la completamente. E nesse diálogo, realizado através de uma barreira que nenhum dos dois podia atravessar, foi estabelecida a base do ritmo que governaria o mundo a partir daquele momento. Um fluxo contínuo de nascimento e morte que garantiria tanto a permanência quanto a impermanência de todas as coisas. Após esse confronto, Izanagi afastou-se da entrada selada, não com alívio, mas com uma compreensão pesada do que havia sido feito. Pois, embora tivesse escapado, sabia que algo havia sido definitivamente perdido. Não apenas Izanami como companheira, mas também a possibilidade de um mundo sem morte. E ao caminhar de volta para as terras que haviam criado, carregava consigo não apenas o cansaço da fuga, mas também a marca invisível do Yomi, uma impureza que não era física, mas espiritual, resultado do contato com um domínio que não pertence ao ciclo da vida. Essa impureza tornou-se evidente para ele, não como algo visível, mas como uma sensação persistente de desalinhamento, como se o próprio mundo ao seu redor reconhecesse que ele havia atravessado um limite que não deveria ser cruzado. E foi então que compreendeu que precisava purificar-se, não apenas para si mesmo, mas para restaurar o equilíbrio que havia sido afetado por sua jornada. E assim, dirigiu-se a um rio de águas claras, o lugar onde o fluxo constante parecia capaz de levar consigo aquilo que não deveria permanecer. Ao chegar à margem, começou a remover suas vestes, e ao fazê-lo, algo inesperado aconteceu. Pois de cada objeto retirado surgiam novas entidades, pequenos deuses que nasciam do simples ato de separar-se daquilo que havia sido contaminado, como se o próprio processo de purificação fosse também um ato criador, revelando que mesmo a limpeza, mesmo a tentativa de restaurar o equilíbrio, possui dentro de si o potencial de gerar algo novo. E assim, à beira do rio, ainda marcado pela experiência do mundo dos mortos, Izanagi preparava-se para um ato que não apenas o purificaria, mas também daria origem a uma nova ordem no universo, pois das águas que lavariam sua impureza, surgiriam forças que redefiniriam o próprio equilíbrio entre céu, terra e mar. À margem do rio, onde a água corria com uma clareza que parecia ignorar completamente as sombras do mundo dos mortos, Izanagi permaneceu por um momento imóvel, como se estivesse reunindo dentro de si a coragem necessária para enfrentar não um inimigo externo, mas aquilo que carregava consigo desde a travessia de Yomi, uma sensação de peso invisível que não podia ser removida com as mãos, nem afastada com palavras, mas que exigia um gesto mais profundo, um ato que não fosse apenas físico, mas também simbólico, pois ele compreendia agora que a impureza não era simplesmente sujeira, mas uma ruptura no equilíbrio entre o mundo dos vivos e aquilo que havia sido tocado pela morte, e que somente através de um ritual cuidadoso seria possível restaurar essa harmonia. Com esse entendimento, começou a despir-se lentamente, retirando cada peça de vestuário como se estivesse se desfazendo não apenas de objetos, mas de camadas de experiência, e à medida que cada elemento era colocado de lado, algo extraordinário acontecia, pois dessas vestes surgiam novas divindades, pequenas presenças que emergiam do simples ato de separação, como se até mesmo os objetos que haviam acompanhado sua jornada carregassem em si fragmentos de energia capazes de tomar forma. E assim, o chão ao redor do rio começou a povoar-se de entidades que representavam transições, limiares, mudanças, mostrando que no mundo recém-criado, até mesmo o descarte podia gerar existência. Quando finalmente entrou na água, o contato foi imediato e transformador, pois o rio não apenas tocava seu corpo, mas parecia reconhecer a necessidade de purificação, envolvendo-o
com uma sensação de leveza que contrastava com o peso que havia carregado até então, e ao lavar seus membros, ao permitir que a corrente levasse consigo aquilo que não deveria permanecer, ele iniciou um processo que não era apenas de limpeza, mas de renovação, como se estivesse atravessando novamente um limiar, desta vez não em direção à morte, mas de volta à ordem. Foi então, no momento em que lavou seu rosto, que ocorreu algo que mudaria para sempre a estrutura do mundo. Pois ao purificar seu olho esquerdo, da água que escorreu, surgiu uma figura luminosa, uma presença cuja beleza não era apenas estética, mas essencial, irradiando uma clareza que parecia dar sentido a tudo ao redor. E essa divindade, ao abrir os olhos, trouxe consigo a própria ideia de luz organizada. Não o brilho caótico do fogo, mas uma iluminação constante e orientadora, sendo reconhecida como Amaterasu, a deusa do sol, destinada a governar o alto plano celestial e a trazer ao mundo o ritmo do dia. Em seguida, ao lavar o olho direito, outra entidade emergiu, desta vez com uma presença mais serena, mais silenciosa, como a luz que não ilumina para revelar, mas para acompanhar. E dessa purificação nasceu Tsukuyomi, o deus da lua, cuja natureza refletia equilíbrio, distância e contemplação. Alguém que não dominaria com intensidade, mas com regularidade, marcando o tempo, regulando os ciclos, ensinando ao mundo que nem toda luz precisa ser forte para ser essencial. Por fim, ao expelir o ar restante que ainda carregava as impurezas de Yomi, de seu nariz surgiu uma terceira presença, completamente diferente das anteriores, carregada de movimento, de energia instável, de força indomada, como se reunisse em si todos os elementos que não podem ser contidos por estruturas rígidas. E assim nasceu Susanoo, o deus das tempestades e dos mares, cuja existência trazia consigo tanto a possibilidade de destruição quanto a de renovação, representando o aspecto mais imprevisível da natureza. Os três permaneceram à beira do rio, não como crianças, mas como entidades completas desde o primeiro instante, cada um carregando em si uma função clara. Um papel que se encaixaria na ordem que começava a se formar. E Izanagi, ao observá-los, sentiu que apesar de tudo que havia perdido, algo novo havia sido ganho. Não como substituição, mas como continuidade. Pois esses três deuses não anulavam a ausência de Izanami, mas davam ao mundo uma nova direção, uma nova estrutura, capaz de sustentar o que ainda viria. Com autoridade renovada, ele designou a cada um seu domínio, entregando a Amaterasu o governo do céu, confiando a Tsukuyomi a responsabilidade de marcar o tempo da noite e concedendo a Susanoo o controle dos mares e das tempestades, estabelecendo assim uma divisão que não apenas organizava o mundo, mas também refletia as diferentes forças que o compunham, criando um equilíbrio entre estabilidade, ritmo e mudança. No entanto, mesmo nesse momento de ordem recém-estabelecida, havia sinais de que nem tudo seguiria de maneira harmoniosa, pois Susanoo, diferente de seus irmãos, carregava dentro de si uma inquietação que não podia ser facilmente contida. Uma ligação profunda com a perda da mãe, uma dor que não havia sido resolvida e que se manifestava não em silêncio, mas em movimento, em intensidade, em comportamento imprevisível, como se ele fosse ao mesmo tempo parte da solução e prenúncio de futuros conflitos. Izanagi, percebendo essa diferença, compreendeu que o mundo que havia criado não seria apenas um lugar de equilíbrio perfeito, mas também de tensões, de desafios, de histórias que se desenvolveriam a partir das imperfeições, e com isso aceitou que a criação não termina quando algo é formado,
mas continua através das ações daqueles que habitam esse mundo, sejam deuses ou, no futuro, humanos. Assim, deixando para trás o rio que o havia purificado e os 3 deuses que agora ocupavam seus lugares no cosmos, Izanagi afastou-se, não mais como o principal agente da criação, mas como aquele que havia iniciado o processo, compreendendo que a história do mundo não lhe pertencia mais completamente, pois agora ela seria conduzida por aqueles que nasceram de sua purificação, e entre eles, especialmente por aquele cuja natureza tempestuosa ainda buscava um lugar para se expressar, preparando o caminho para os conflitos que estavam por vir. Com a ascensão de Amaterasu ao plano celestial, a consolidação de Tsukuyomi como guardião da noite e a atribuição dos mares e tempestades a Susanoo, o mundo parecia, à primeira vista, ter finalmente encontrado um ritmo estável, uma ordem capaz de sustentar a continuidade da criação, sem os abalos que marcaram seus primeiros momentos, e por um breve período essa harmonia realmente se manteve, como uma música recém-composta que ainda não foi testada pelas imperfeições da execução. Mas, sob essa superfície de equilíbrio, começavam a surgir tensões invisíveis, pequenas fissuras que não vinham de forças externas, mas das próprias naturezas daqueles que agora governavam os domínios fundamentais do cosmos. Pois a luz, o tempo e a tempestade não são apenas funções, são também expressões de caráter, e onde há caráter, inevitavelmente haverá conflito. Tsukuyomi foi o primeiro a romper essa harmonia, não por desejo de destruição, mas por um julgamento que revelou uma rigidez incompatível com a complexidade do mundo que estava sendo formado, pois em determinado momento foi enviado para representar o céu em um banquete oferecido pela deusa da alimentação, uma entidade cuja função era sustentar a vida através de um processo que, embora essencial, não era belo aos olhos de todos, já que a comida que produzia vinha de seu próprio corpo, emergindo de maneiras que misturavam o sagrado com o que muitos considerariam impuro. E enquanto para outros deuses isso representava um milagre da nutrição, para Tsukuyomi tornou-se motivo de repulsa, pois sua natureza, voltada à ordem e à distância, não conseguia aceitar a intimidade crua daquele ato. Dominado por essa aversão, ele cometeu um gesto irreversível, assassinando a deusa que o havia recebido, transformando um ato de hospitalidade em um evento de violência. E ao fazê-lo, não apenas destruiu uma fonte de sustento, mas também rompeu um princípio fundamental da convivência entre os deuses, pois a hospitalidade, assim como a criação, era um dos pilares que sustentavam a harmonia do mundo. E quando a notícia chegou a Amaterasu, sua reação não foi apenas de tristeza, mas de julgamento firme, pois ela reconheceu naquele ato não apenas um erro, mas uma incompatibilidade profunda entre suas naturezas, levando-a a declarar que jamais voltaria a compartilhar o mesmo espaço com Tsukuyomi, estabelecendo assim a separação entre dia e noite, uma divisão que não era apenas física, mas simbólica, marcando o afastamento entre dois aspectos da existência que, embora complementares, já não podiam coexistir diretamente. Enquanto isso, Susanoo manifestava seu próprio conflito de maneira muito mais visível, pois sua dor pela perda de Izanami não se transformava em silêncio ou reflexão, mas em ação descontrolada, fazendo com que suas emoções se refletissem diretamente no mundo ao seu redor, causando tempestades violentas, agitando os mares, arrancando árvores e alterando o equilíbrio que seus irmãos tentavam manter. E seu comportamento não era simplesmente destrutivo por natureza, mas carregava em si uma falta de direção, uma energia que não havia encontrado ainda um propósito,
tornando-o uma força difícil de integrar à ordem recém-estabelecida. Izanagi, ao observar esse comportamento, percebeu que não poderia permitir que essa instabilidade se prolongasse, pois o mundo ainda era jovem demais para suportar forças que não respeitassem limites, e assim tomou uma decisão que não era leve, mas necessária, ordenando que Suzano deixasse o plano celestial e encontrasse seu lugar em outro domínio, não como punição simples, mas como uma tentativa de redirecionar sua natureza para um espaço onde pudesse ser útil, ainda que de forma diferente, e essa ordem marcou o início de uma nova fase na história dos deuses, pois representava a primeira vez que um deles era afastado do centro da criação. Antes de partir, porém, Susanoo expressou o desejo de despedir-se de sua irmã Amaterasu, afirmando que não carregava intenções malignas e que desejava provar sua sinceridade. Mas Amaterasu, já ciente de sua natureza imprevisível, preparou-se para esse encontro com cautela, armando-se e organizando seu entorno como se estivesse prestes a enfrentar não um irmão, mas uma força potencialmente hostil. E quando finalmente se encontraram, o clima entre eles não era de reconciliação, mas de tensão contida, como dois elementos que reconhecem sua ligação, mas não confiam plenamente um no outro. Para provar suas intenções, Suzano propôs um desafio incomum, sugerindo que ambos criassem novos deuses a partir dos objetos um do outro, acreditando que a natureza dessas criações revelaria a pureza ou impureza de seus corações. E assim, Amaterasu tomou a espada de Suzano, quebrando-a em partes e realizando um ritual que deu origem a 3 deusas de grande dignidade, enquanto Suzano, por sua vez, utilizou as joias de Amaterasu, transformando-as em 5 deuses masculinos. E embora o desafio tivesse sido concluído, a interpretação dos resultados gerou ainda mais tensão, pois ambos reivindicaram vitória, não com base em fatos claros, mas em argumentos que refletiam mais suas perspectivas do que qualquer verdade objetiva. Essa disputa, que poderia ter terminado em simples discordância, acabou alimentando ainda mais a instabilidade de Susanoo, levando-o a agir de maneira cada vez mais imprudente, destruindo plantações, desorganizando estruturas e, por fim, cometendo um ato que ultrapassou todos os limites, ao lançar um animal morto dentro do espaço sagrado onde as servas de Amaterasu trabalhavam, causando não apenas destruição física, mas também a quebra de um ambiente que simbolizava ordem, cuidado e continuidade. E esse gesto não foi apenas ofensivo, mas profundamente desestabilizador, pois atingiu diretamente o coração da organização celestial. Diante disso, Amaterasu tomou uma decisão que afetaria não apenas os deuses, mas todo o mundo, retirando-se para uma caverna e isolando-se completamente, levando consigo a luz que sustentava a vida, mergulhando tudo em escuridão. E esse ato não foi apenas uma reação emocional, mas uma retirada consciente de sua função, um gesto que demonstrava que mesmo a luz, quando desrespeitada, pode recusar-se a continuar iluminando, deixando o mundo à mercê das consequências de suas próprias ações. E assim, com o sol oculto e o caos se espalhando, os deuses restantes foram forçados a enfrentar uma nova realidade, onde a ausência de luz revelava não apenas a fragilidade do mundo, mas também a necessidade de união e criatividade para restaurar aquilo que havia sido perdido. Quando Amaterasu se recolheu à caverna e selou a entrada com a pedra que separava seu brilho do restante do mundo, não foi apenas a luz que desapareceu, mas a própria ordem que sustentava a vida. Pois sem sua presença, o céu tornou-se opaco. A terra perdeu seu ritmo, e até os deuses, que até então haviam caminhado com segurança dentro da estrutura que ajudaram a formar, sentiram pela primeira vez
a instabilidade de um mundo que podia continuar existindo, mas não sabia mais como funcionar. E assim, o dia deixou de nascer. As plantações não encontravam direção para crescer, os animais tornaram-se inquietos, e os espíritos que habitavam as margens da realidade começaram a mover-se com uma liberdade inquietante, como se a ausência de luz tivesse afrouxado as fronteiras que mantinham tudo em equilíbrio. Diante dessa escuridão prolongada, os deuses reuniram-se, não como indivíduos isolados, mas como uma comunidade forçada a enfrentar um problema que nenhum deles poderia resolver sozinho. E nessa assembleia estavam presentes não apenas aqueles que governavam grandes domínios, mas também aqueles cujas funções eram mais discretas, como os artesãos do divino, os moldadores de pedra, os criadores de ornamentos, os guardiões dos rituais e os portadores da música e da dança, pois compreenderam que para trazer de volta a luz não bastaria força ou autoridade, seria necessário algo mais complexo, uma combinação de inteligência, criatividade e entendimento profundo daquilo que poderia tocar o coração de uma deusa que havia escolhido afastar-se do mundo. Foi então que começaram a traçar um plano que não envolvia confronto, mas atração. Não buscava forçar Amaterasu a sair, mas convidá-la, despertando nela curiosidade e talvez até um leve traço de vaidade. E para isso, decidiram reunir 3 elementos essenciais, cada um representando uma forma de apelo, sendo o primeiro um espelho cuidadosamente forjado, polido até alcançar uma perfeição capaz de refletir não apenas formas, mas também presença. Criado por mãos divinas que entendiam que ver a si mesmo pode ser um dos estímulos mais poderosos para despertar o interesse. O segundo elemento foi uma série de joias, urvas e brilhantes, confeccionadas com uma beleza que não era apenas estética, mas simbólica, pois representavam continuidade, conexão, algo que poderia atrair o olhar e mantê-lo fixo, como uma linha que conduz o pensamento. E o terceiro elemento, talvez o mais inesperado, foi a decisão de utilizar a alegria como ferramenta, organizando uma celebração diante da caverna, não como desrespeito à situação, mas como estratégia, pois sabiam que a curiosidade nasce com mais facilidade diante do som da vida do que diante do silêncio da lamentação. Para dar vida a essa parte do plano, chamaram uma deusa cuja natureza estava ligada à dança, à espontaneidade e à quebra das formalidades. Alguém capaz de transformar o momento de tensão em algo vibrante. E assim, diante da entrada da caverna, começaram a cantar, a bater ritmos, a criar uma atmosfera que contrastava completamente com a escuridão que dominava o mundo. E essa deusa, sem vergonha ou hesitação, iniciou uma dança que misturava humor, energia e um toque de irreverência, fazendo com que os outros deuses reagissem com risos e aplausos, criando um som coletivo que parecia pulsar como um coração diante da ausência de luz. Dentro da caverna, Amaterasu ouviu esse som e a princípio não compreendeu, pois esperava lamento, desespero, sinais de que sua ausência era sentida como perda. Mas o que chegava até ela era algo diferente. Algo que sugeria que o mundo havia encontrado uma nova fonte de alegria. E essa percepção, ainda que sutil, despertou nela uma curiosidade que começou a competir com sua decisão de permanecer escondida, levando-a a questionar o que poderia estar acontecendo do lado de fora para gerar tamanha celebração. Incapaz de ignorar completamente esse estímulo, aproximou-se da entrada da caverna e abriu-a apenas o suficiente para observar, mantendo ainda uma distância segura. E nesse momento, os deuses executaram a parte mais delicada do plano, posicionando o espelho de forma que,
Ao olhar para fora, Amaterasu não visse diretamente os outros, mas sim seu próprio reflexo, apresentado com uma clareza e brilho que ela nunca havia observado antes, pois até então nunca havia se visto daquela maneira, como uma entidade separada, capaz de ser contemplada. Por um instante, ela acreditou estar diante de outra deusa, alguém cuja luz rivalizava com a sua, e esse equívoco, longe de afastá-la, atraiu-a ainda mais, pois despertou não apenas curiosidade, mas também um desejo de compreender. E ao inclinar-se para observar melhor, deu o passo decisivo para fora da caverna, momento no qual os deuses, preparados para agir, rapidamente fecharam a entrada atrás dela e posicionaram uma corda sagrada que impedia seu retorno imediato, estabelecendo assim uma nova barreira, desta vez não para impedir a saída, mas para evitar o isolamento. Com isso, a luz retornou ao mundo, não de maneira abrupta, mas como um fluxo que se espalhava gradualmente, tocando as superfícies, restaurando as formas, reacendendo os ciclos que haviam sido interrompidos. E a reação foi imediata, pois a terra voltou a responder. Os ventos retomaram seus caminhos, os seres vivos encontraram novamente seu ritmo, e até os deuses sentiram um alívio, que não era apenas físico, mas estrutural, como se o próprio universo tivesse recuperado uma peça essencial de seu funcionamento. Este episódio não apenas resolveu uma crise momentânea, mas estabeleceu um princípio importante, o de que mesmo as forças mais fundamentais podem ser influenciadas não pela imposição, mas pela inteligência coletiva, pela criatividade e pela capacidade de compreender aquilo que move o outro. E a partir desse momento, o mundo não seria mais apenas o resultado de atos de criação ou destruição, mas também de estratégias, relações e decisões que moldariam sua continuidade. Quanto a Susano, suas ações não ficaram sem consequência, pois sua conduta havia ultrapassado limites que não podiam ser ignorados, e após o retorno da luz, foi definitivamente expulso do plano celestial, não como um gesto impulsivo, mas como uma decisão necessária para preservar a ordem recém-restaurada, marcando assim o início de sua jornada em outro domínio, onde sua natureza teria a oportunidade de encontrar um novo propósito, ainda desconhecido, mas inevitável. Expulso do plano celestial não com estrondo, mas com a gravidade de uma decisão que já não podia ser adiada. Susano desceu em direção à terra como uma tempestade que perde altura sem perder intensidade, trazendo consigo o peso de seus atos e a energia que ainda não havia aprendido a conter. E ao tocar o solo das regiões de Izumo, encontrou não um mundo desorganizado, mas um território que já começava a adquirir forma, com rios que seguiam caminhos definidos e campos que aguardavam cultivo, mas que ainda permanecia vulnerável às forças que escapavam ao controle, como se estivesse à espera de alguém capaz de enfrentar aquilo que nem os deuses do céu haviam resolvido. Caminhando ao longo de um rio, cuja corrente carregava uma tonalidade incomum, como se tivesse sido marcada por algo mais do que água, Susano percebeu a presença de 3 figuras humanas, um homem idoso, uma mulher igualmente marcada pelo tempo, e uma jovem cuja expressão não era de ignorância ou leveza, mas de alguém que já compreendeu o que significa esperar pelo inevitável. E ao aproximar-se, ouviu o som do choro contido, não explosivo, mas contínuo, como uma dor que se repete ao longo dos dias. E ao perguntar a causa daquele sofrimento, recebeu uma resposta que não era apenas uma história, mas um ciclo de perda que se repetia ano após ano. O casal explicou que possuía 8 filhas e que a cada ano uma criatura descia das montanhas para exigir uma delas, não como escolha,
mas como destino imposto, e 7 já haviam sido levadas, restando apenas a última, Kushinada, cuja presença naquele momento não era sinal de esperança, mas de contagem regressiva, pois sabiam que em breve o mesmo destino se cumpriria, e essa narrativa não despertou em Susanoo apenas compaixão, mas algo mais profundo, um reconhecimento de que ali existia uma oportunidade de redirecionar sua própria natureza, de transformar sua força em algo que não fosse apenas destruição, mas intervenção. Ao ouvir o nome da criatura, Yamata no Orochi, uma entidade descrita não como um único ser, mas como uma presença que se estendia por múltiplas formas, com 8 cabeças e 8 caudas, olhos que brilhavam como brasas e um corpo que se espalhava por vales e colinas como uma extensão da própria paisagem, Susanoo não demonstrou hesitação, mas também não agiu impulsivamente, como havia feito no céu, pois algo em sua experiência recente havia alterado sua forma de agir, levando-o a considerar não apenas a força do inimigo, mas também a maneira mais eficaz de enfrentá-lo. Ele propôs então um acordo, não com arrogância, mas com clareza, afirmando que salvaria Kushinada em troca de sua mão em casamento, não como recompensa egoísta, mas como parte de um novo caminho que começava a se desenhar. E diante da ausência de alternativas, os pais aceitaram, não com entusiasmo, mas com uma confiança cautelosa, pois estavam prestes a testemunhar um confronto que poderia terminar de 2 formas igualmente definitivas. Antes de enfrentar a criatura, Susanoo tomou uma decisão estratégica que revelava uma mudança significativa em sua natureza, transformando Kushinada em um pequeno objeto, um pente, que colocou em seus cabelos, não como ocultação, mas como proteção, garantindo que ela permaneceria próxima e segura durante o confronto, e em seguida organizou um plano que não envolvia confronto direto imediato, mas preparação, solicitando a construção de uma cerca com 8 portões, cada um contendo um grande recipiente de saquê, uma bebida forte o suficiente para afetar até mesmo uma entidade como Orochi. Quando a noite chegou, trazendo consigo o momento esperado, a criatura desceu das montanhas com a inevitabilidade de algo que nunca havia sido interrompido. Suas múltiplas cabeças movendo-se de forma independente, cada uma guiada por um instinto que buscava alimento. Mas, ao encontrar os recipientes, foi atraída pelo cheiro intenso da bebida, levando cada uma das cabeças a consumir o conteúdo com voracidade. E à medida que o saquê fazia efeito, o movimento da criatura tornou-se mais lento, suas reações menos coordenadas, até que, finalmente, caiu em um estado de torpor que transformou sua presença de ameaça ativa em alvo vulnerável. Foi nesse momento que Susanoo avançou, não com pressa, mas com precisão, desembainhando sua espada e iniciando um ataque metódico, cortando cada cabeça uma a uma, não com raiva descontrolada, mas com uma clareza de propósito que contrastava com suas ações passadas, e à medida que o corpo da criatura era desmembrado, o rio próximo parecia reagir, carregando consigo a evidência do confronto, como se a própria terra reconhecesse o fim de um ciclo que havia se repetido por anos. Ao alcançar uma das caudas, porém, encontrou resistência diferente, não orgânica, mas metálica, e ao investigar, descobriu dentro dela uma espada, uma lâmina que não havia sido forjada por mãos comuns, mas que carregava em si uma qualidade distinta, como se fosse um objeto destinado a existir além daquele momento. E ao retirá-la, compreendeu que havia encontrado algo mais do que um troféu, mas um símbolo, uma arma que representava não apenas vitória, mas potencial. Essa espada, que mais tarde seria conhecida como Kusanagi, não foi guardada por ele como um prêmio pessoal, mas enviada a Amaterasu,
como um gesto de reconciliação, não apagando o passado, mas reconhecendo a necessidade de estabelecer uma nova relação. E esse ato, mais do que o próprio combate, marcou a transformação de Susano, pois demonstrou que sua força podia ser direcionada não apenas para destruir, mas para contribuir com a ordem que antes havia desestabilizado. Com a criatura derrotada e o ciclo interrompido, Susano retornou à casa da família, restaurando Kushinada à sua forma original, e juntos iniciaram uma nova etapa, não marcada por caos, mas por construção, estabelecendo um lar em Izumo, onde pela primeira vez sua energia encontrou um espaço onde podia ser canalizada de maneira produtiva, não eliminando sua natureza tempestuosa, mas dando-lhe direção. E assim, o Deus que antes havia causado a retirada da luz tornou-se aquele que enfrentou a escuridão em forma de monstro, mostrando que mesmo as forças mais instáveis podem encontrar propósito quando confrontadas com responsabilidade, e que a história dos deuses, assim como a dos humanos, não é definida apenas por erros, mas pela capacidade de transformá-los em algo novo. Depois da queda de Yamata no Orochi e do silêncio que se instalou no vale, onde antes o medo era tão constante quanto o fluxo do rio, a vida em Izumo começou a reorganizar-se lentamente, não como uma transformação súbita, mas como um retorno gradual àquilo que havia sido interrompido por anos de sacrifício e perda. E no centro dessa mudança estava Susano, não mais como a força caótica que havia perturbado os céus, mas como uma presença que começava a compreender o valor da estabilidade, pois, ao lado de Kushinada, cuja serenidade contrastava com sua natureza impetuosa, ele encontrou não apenas companhia, mas um ponto de ancoragem, algo que lhe permitia existir sem a necessidade constante de provar sua força através da ruptura. A construção de seu lar em Suga não foi apenas um gesto prático, mas simbólico, pois representava a primeira vez que Susano escolhia permanecer, estabelecer raízes, criar algo que não estava destinado a ser destruído, e ao erguer essa casa, observando a forma como as estruturas se sustentavam, como o vento podia ser contido sem ser combatido, ele começou a perceber que a verdadeira força não está apenas na capacidade de romper, mas também na habilidade de manter, de proteger, de permitir que algo continue existindo apesar das pressões externas. E essa compreensão não veio de uma única revelação, mas de uma série de pequenas experiências que juntas moldaram sua nova forma de agir. Kushinada, por sua vez, não era apenas uma presença passiva nesse processo, mas alguém que trazia consigo uma sensibilidade que influenciava diretamente o ambiente ao seu redor, introduzindo uma ordem que não era rígida, mas orgânica, ensinando que o cuidado não precisa ser imposto para ser eficaz. E através dessa convivência, Susano começou a internalizar conceitos que antes lhe eram estranhos, como a importância da paciência, da observação e do equilíbrio entre ação e contenção, tornando-se gradualmente um Deus que, embora ainda carregasse a energia da tempestade, já não precisava manifestá-la de forma destrutiva. Foi nesse período que se diz que ele compôs o que muitos consideram o primeiro poema, não como uma demonstração de habilidade artística, mas como uma expressão natural de um estado interno que finalmente encontrava forma, comparando a construção de seu lar ao ato de proteger aquilo que ama, utilizando palavras que, embora simples, carregavam um significado profundo, pois revelavam que a linguagem, assim como a criação, pode ser utilizada para organizar emoções e transformar experiências em algo compartilhável. E esse momento marcou não apenas uma mudança pessoal, mas também um avanço cultural dentro do mundo dos deuses. Com o passar do tempo, Susano começou a aplicar sua força de maneira mais consciente,
ensinando as pessoas da região como lidar com as forças naturais, que antes apenas suportavam, mostrando como construir barreiras contra inundações, como fortalecer estruturas contra ventos fortes e como antecipar mudanças no ambiente, utilizando sua própria natureza como referência, não para dominar a Terra, mas para coexistir com ela. E assim, sua presença passou a ser associada não apenas ao perigo, mas também à proteção, criando uma dualidade que refletia melhor a complexidade do mundo. A família que havia sido salva por ele passou a viver não mais sob a sombra da perda, mas sob a influência de uma nova segurança. E os ciclos, que antes eram marcados pelo medo, começaram a ser substituídos por ciclos de cultivo, crescimento e celebração. E essa mudança não foi apenas local, pois a história de Suzano começou a se espalhar, não como um mito distante, mas como um exemplo de que até mesmo os deuses podem mudar, podem aprender, podem transformar suas falhas em algo útil para os outros. No entanto, essa transformação não significava o fim de sua natureza original, pois Susanoo continuava sendo uma força poderosa, capaz de alterar o ambiente ao seu redor. Mas agora, essa força era direcionada, utilizada com intenção, e essa diferença, embora sutil, era fundamental, pois marcava a passagem de um estado de impulsividade para um estado de consciência, onde cada ação carregava não apenas energia, mas propósito. Essa fase de sua vida também estabeleceu as bases para aquilo que viria a seguir, pois ao criar um ambiente estável, ao formar uma linhagem e ao integrar-se ao mundo terrestre, Suzano abriu caminho para o surgimento de novas figuras, descendentes que não apenas herdariam sua força, mas também sua experiência, e entre esses descendentes surgiria alguém que levaria adiante a tarefa de organizar não apenas uma região, mas o próprio conceito de convivência entre deuses e humanos. Assim, o Deus que um dia havia sido expulso por sua incapacidade de se adaptar, tornou-se um dos pilares da ordem no mundo inferior, mostrando que o exílio não é necessariamente um fim, mas pode ser o início de uma transformação que redefine o papel de alguém dentro de uma estrutura maior, e que a verdadeira medida de poder não está apenas na capacidade de agir, mas na escolha de como agir. E enquanto o lar em Suga permanecia firme, cercado por campos que agora cresciam sem medo e por rios que já não carregavam o peso de sacrifícios, o mundo seguia adiante, preparando-se para uma nova fase, onde a criação deixaria de ser apenas obra dos primeiros deuses e passaria a ser também responsabilidade daqueles que aprenderam, através da experiência, a dar forma à vida de maneira mais consciente e duradoura. Se Susano havia aprendido a conter a tempestade dentro de si, foi em sua linhagem que essa contenção encontrou continuidade e refinamento, pois das gerações que se seguiram, surgiu uma figura que não herdaria apenas a força, mas também a necessidade de organizá-la em algo maior. Alguém cujo destino não era apenas reagir ao mundo, mas estruturá-lo. E esse era Okuninushi, aquele que viria a ser conhecido como mestre da Grande Terra, não por imposição, mas por um processo longo e doloroso de aprendizagem que começou não com poder, mas com vulnerabilidade, pois ele não nasceu como líder, mas como o mais jovem entre muitos irmãos, carregando desde o início a posição de quem observa mais do que age, de quem aprende mais do que domina. Seus irmãos, numerosos e confiantes, caminhavam à frente, como aqueles que acreditam que o mundo lhes pertence por direito, buscando conquistar a mão de uma princesa, cuja beleza e inteligência já haviam se tornado conhecidas além de sua terra. Yagami e Okuninushi os seguia, não como igual,
mas como suporte, carregando seus pertences, suportando o peso físico e simbólico de sua posição. E nesse papel, aparentemente inferior, começou a desenvolver algo que seus irmãos não possuíam. A capacidade de perceber aquilo que não é dito, de notar detalhes que passam despercebidos para aqueles que caminham apenas com os olhos voltados para si mesmos. Foi durante essa jornada que encontraram uma cena que se tornaria decisiva. Um pequeno animal, um coelho, ferido e exposto, sua pele arrancada por um engano cruel, sofrendo não apenas pela dor física, mas pela falta de compreensão sobre como recuperar-se. E enquanto os irmãos mais velhos, movidos por desprezo ou indiferença, ofereceram conselhos que agravaram ainda mais seu sofrimento, orientando-o a buscar o sal do mar e o vento que queimaria ainda mais suas feridas, Okuninushi fez o oposto, não por superioridade, mas por empatia, ajoelhando-se ao lado do animal e oferecendo uma solução simples, baseada não em grandiosidade, mas em cuidado, orientando-o a lavar-se em água doce e repousar sobre ervas suaves, permitindo que o próprio corpo encontrasse seu caminho de cura. Esse gesto, aparentemente pequeno, revelou algo fundamental, pois o coelho, ao recuperar-se, não apenas agradeceu, mas revelou uma percepção que os outros não possuíam, afirmando que Yagami não escolheria aqueles que demonstravam arrogância ou crueldade, mas sim aquele que havia demonstrado compaixão. E essa declaração não foi apenas uma previsão, mas um reconhecimento de que a verdadeira liderança não se baseia apenas em força ou posição, mas na capacidade de cuidar, de entender, de agir de maneira que preserve ao invés de destruir. E assim, quando finalmente chegaram diante da princesa, apesar de todas as expectativas e da presença dominante dos irmãos mais velhos, foi Okuninushi quem foi escolhido, não como surpresa, mas como consequência natural de suas ações. E esse momento, que poderia ter sido celebrado como vitória, tornou-se o início de uma nova fase de provação, pois seus irmãos, incapazes de aceitar a perda, voltaram-se contra ele, não com rivalidade justa, mas com intenção de eliminar, tramando sua morte através de armadilhas que refletiam mais sua frustração do que qualquer senso de justiça. Em uma dessas tentativas, levaram-no a um campo onde o prenderam em um tronco e atearam fogo ao redor, criando uma situação da qual não havia escape aparente. E por um momento, parecia que sua história terminaria ali, consumida pelas mesmas chamas que um dia haviam tirado Izanami do mundo. Mas, assim como antes, a intervenção veio não da força bruta, mas do cuidado, seja por meio de sua mãe ou de entidades que reconheceram seu valor, permitindo que ele retornasse à vida, não ileso, mas transformado, carregando em si as marcas daquilo que havia enfrentado. Percebendo que permanecer naquele ambiente significaria enfrentar repetidas tentativas de destruição, sua mãe aconselhou-o a buscar um lugar onde pudesse encontrar proteção e orientação, levando-o até o domínio subterrâneo de Susano, onde enfrentaria não inimigos diretos, mas desafios que testariam não apenas sua resistência, mas também sua inteligência e capacidade de adaptação. Pois o Deus das tempestades, agora mais sábio, não oferecia apoio sem prova, impondo ao jovem tarefas que exigiam mais do que coragem, exigiam compreensão. Nesses desafios, que incluíam sobreviver a ambientes hostis, escapar de situações aparentemente sem saída e lidar com forças que não podiam ser enfrentadas diretamente, Okuninushi não triunfou sozinho, mas com a ajuda de Suseri Hime, filha de Susanoo, cuja presença trouxe não apenas auxílio, mas também uma nova dimensão à sua jornada, mostrando que mesmo nos testes mais difíceis, a cooperação pode ser tão importante quanto a habilidade individual. Ao final dessas provações, tendo demonstrado não apenas força, mas sabedoria,
Okuninushi conquistou não apenas a aceitação de Susanoo, mas também recursos e conhecimentos que o permitiriam retornar ao mundo com uma nova perspectiva, não mais como o jovem que seguia atrás de seus irmãos, mas como alguém capaz de liderar, não através da imposição, mas através da construção. E foi assim que começou sua ascensão como aquele que organizaria a Terra, não criando-a do zero, mas estruturando aquilo que já existia, transformando o caos em convivência, território em comunidade. Quando Okuninushi retornou das profundezas, onde havia sido testado e transformado, não voltou como um herói que busca reconhecimento imediato, mas como alguém que compreendeu que a verdadeira construção do mundo não acontece em momentos grandiosos, mas na repetição paciente de gestos que, acumulados, dão forma à realidade. E ao caminhar novamente pelas terras que antes lhe pareciam fragmentadas e instáveis, ele passou a enxergá-las de maneira diferente. Não mais como um conjunto de espaços isolados, mas como partes de um todo que precisava ser conectado, harmonizado e compreendido. E foi com essa visão que iniciou o trabalho que o tornaria digno de seu nome, o Mestre da Grande Terra. Diferente dos primeiros deuses, que criaram o mundo através de atos diretos e muitas vezes abruptos, Okuninushi atuava como um mediador, alguém que não impunha ordem, mas a cultivava, ouvindo as vozes dos espíritos locais, entendendo os ritmos das montanhas, observando o comportamento das águas e aprendendo a reconhecer padrões que permitiam prever e ajustar, como se estivesse traduzindo a linguagem da natureza em ações práticas, e nesse processo começou a estabelecer caminhos onde antes havia apenas trilhas, facilitando o movimento não apenas de deuses, mas também dos primeiros humanos que começavam a surgir, criando assim as bases de uma convivência que não se apoiava apenas na sobrevivência, mas na organização. Seu trabalho não se limitava à estrutura física do mundo, pois ele também se dedicou à cura, não apenas das doenças do corpo, mas dos desequilíbrios que afetavam comunidades inteiras, introduzindo práticas que combinavam conhecimento natural com rituais simbólicos, utilizando plantas, água e palavras como ferramentas que juntas permitiam restaurar aquilo que havia sido perdido ou danificado. E nesse aspecto, contou com a companhia de uma figura singular, Sukuna Bikona, um ser pequeno em estatura, mas vasto em sabedoria, cuja presença trouxe leveza e criatividade ao processo, mostrando que o tamanho não define a importância e que muitas vezes as soluções mais eficazes surgem de perspectivas inesperadas. Juntos, os dois percorreram a terra, ensinando às pessoas como cultivar, como preservar, como respeitar os limites entre o visível e o invisível, estabelecendo práticas que mais tarde seriam reconhecidas como tradições, não impostas como regras rígidas, mas transmitidas como conhecimento compartilhado. E através desse trabalho, começaram a surgir comunidades que não apenas existiam, mas funcionavam, criando um senso de continuidade que permitia às gerações futuras construir sobre aquilo que já havia sido estabelecido. Mas nem tudo foi estabilidade, pois mesmo em um mundo que começava a encontrar equilíbrio, existiam tensões que não podiam ser ignoradas, especialmente entre o plano celestial, governado por Amaterasu, e o mundo terrestre, agora organizado por Okuninushi, pois à medida que a Terra se tornava mais estruturada, surgia a questão de quem detinha a autoridade final sobre ela, e essa questão não era apenas política, mas simbólica, pois representava a relação entre o céu e a terra, entre aquilo que ilumina e aquilo que sustenta. Com o tempo, emissários começaram a descer do céu, não como invasores, mas como portadores de uma proposta, solicitando que Okuninushi cedesse o domínio da terra aos descendentes de Amaterasu, estabelecendo assim uma ordem onde o poder celestial se estenderia também sobre o mundo físico. E essa solicitação não foi recebida com resistência imediata.
pois Okuni no Shi compreendia que seu papel não era acumular poder, mas garantir a continuidade do equilíbrio. E assim, em vez de reagir com conflito, iniciou um processo de negociação, consultando seus próprios descendentes e aliados, avaliando não apenas o presente, mas o impacto de suas decisões no futuro. Após reflexão, tomou uma decisão que demonstrava não fraqueza, mas sabedoria, concordando em ceder à autoridade da terra, desde que certas condições fossem respeitadas, garantindo que o mundo que havia ajudado a construir não seria destruído, mas integrado a uma nova ordem. E como parte desse acordo, foi-lhe concedido um domínio espiritual, um espaço onde continuaria a existir como guardião invisível, mantendo sua influência de maneira mais sutil, mas não menos significativa. Esse momento marcou uma transição importante na história, pois representava a passagem de um mundo moldado diretamente pelos deuses para um mundo onde a presença divina começaria a se manifestar de maneira indireta, através de rituais, tradições e símbolos, preparando o caminho para o surgimento de uma sociedade humana que viveria sob essa estrutura, não completamente separada dos deuses, mas também não totalmente dependente deles. E assim, enquanto o céu consolidava sua autoridade e a terra encontrava sua estabilidade, o mundo avançava para uma nova fase, onde a criação deixava de ser apenas um ato divino e se tornava também uma responsabilidade compartilhada, onde humanos, deuses e espíritos coexistiriam em uma relação complexa, marcada por respeito, adaptação e, inevitavelmente, conflito. A história que começou com o silêncio primordial e a formação das primeiras ilhas não terminava ali, pois cada geração traria novas narrativas, novos desafios, novas interpretações, mas os fundamentos estabelecidos por aqueles primeiros atos permaneceriam, ecoando através do tempo, como uma lembrança constante de que o mundo não é apenas aquilo que foi criado, mas aquilo que continua a ser moldado por todos que nele habitam.